Olá! Hoje o assunto é bacana, que é como lidar com essas pessoas que se acham superiores aos outros, né? Aquela tal pessoa que fica se vangloriando por tudo. Vamos falar de por que você não precisa se sentir inferior a quem se acha melhor do que você. Será que são pessoas que querem te derrubar? Como é que essas pessoas funcionam? O que você pode observar e saber a respeito desse comportamento que vai colocar elas no lugar delas e vai você se colocar no seu lugar também. Vamos falar sobre isso porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Por exemplo, se for o caso de você fazer uma terapia ou incluir o assunto numa terapia, essa sensação de ter muita gente aí melhor do que você e você se sentindo mal, pode ser legal você fazer ou você ter esse entendimento que o psicólogo é um dos profissionais com quem você pode contar para tratar esse tipo de coisa. E falando em psicoterapia, eu mesmo não atendo, mas apresento a minha equipe, é uma turma grande. O link do site, onde está todo mundo, está aqui na caixa de descrição. Já vai direto para a página onde está a foto, o horário, o valor, a descrição de todo psicólogo. Fica à vontade, passeia por lá. Ou se você quiser um caminho mais curto, você pode mandar um WhatsApp. Aí eu te mando todas essas informações, tudo resumidinha, você me coloca aí o que você espera, o que você procura e a gente vai encontrar um profissional que dê certo para você. Então, vamos lá. Lembrando que tem atendimento online, pessoalmente, presencial, na região da Avenida Paulista para quem está em São Paulo, online para qualquer lugar, você já sabe. Então vamos falar disso aí. Quando a gente fala de pessoas que se acham superiores, normalmente a gente presta pouca atenção nessa palavra, que elas se acham superiores. Porque achar não é saber, né? No mínimo é uma hipótese. A gente imagina, talvez, quem sabe, a pessoa seja superior. Ou conforme a colocação, do jeito que for colocada a frase, a gente pode falar de alguém que está querendo parecer ser superior. Mas isso não significa que ela é superior. Talvez signifique mesmo que ela está querendo te convencer de que ela é superior. Porque aí, se ela te convencer, talvez você convença ela de volta que ela é superior, porque ela está tentando te convencer de uma coisa que nem ela acredita. Ela quer te convencer, porque aí, te convencendo, ela fala, verdade mesmo, tem gente aí achando que eu sou superior, que eu sou melhor, que eu sou o bambambam da história, porque no fundo a pessoa é insegura. Então, a gente vai entender um pouquinho mais disso tudo, ou uma outra possibilidade. Às vezes a pessoa sabe mesmo que ela não é superior a nada, mas ela está querendo ali conscientemente manter aquela aparência ali de superior e esconder a realidade. E para que essas pessoas não nos convençam de que elas são superiores, a gente precisa entender o que é ser superior, né? Eu reconheço muita gente superior a mim, né? Em certas áreas. Por exemplo, eu gosto de história. É um assunto que agora tá sendo muito interessante para mim, porque eu acho que história tem muito a ver com psicologia. A gente pode aprender muita coisa sobre comportamento humano, estudando a história, entendendo desde os impérios, desde as colônias, desde os povos mais primitivos, né? Os nossos indígenas, os celtas, como é que chama o pessoal? Eu estive vendo sobre o pessoal da Alasca. Eu sei que esquimó é uma palavra que para eles é pejorativo. Esquimó é um termo usado entre eles para falar mal. Já ia eu falar uma palavra que não cabe mais. Para falar mal de um outro dali do grupo deles. Então, eu acho que é Inuit. Eu vou corrigir, vou dar uma conferida nisso. A turma que mora, por exemplo, no Alasca, em certas regiões. E é muito interessante entender o modo de vida, os valores, os costumes, e entender mudanças ao longo do tempo, né? Do tempo e do lugar, como é diferente. As atitudes que as pessoas têm, por exemplo, atitudes que já foram muito aceitas em algumas épocas e hoje a gente reconhece como terrível, né? História do Brasil, a gente está revendo a história do Brasil, a gente está já questionando a palavra descobrimento para a palavra achamento,
né? Diz que Pedro Álvares Cabral encontrou um europeu vivendo nos grupos indígenas aqui quando ele chegou, então ele não foi o primeirão não. Então esse questionamento, esse estudo, essas importâncias que davam, eu acho muito interessante, né? Então, historiadores são superiores a mim no que diz respeito ao conhecimento da história. Eu aprendo com essa turma, mas eu não vejo nenhum historiador com postura arrogante, né, se vangloriando sobre os outros, porque ele sabe mais. Não, né? Eles sabem que eles estudaram, eles sabem que foi um esforço, não é do nada, né? Eles se empenharam, eles não têm um brilho na cabeça que fez eles nascerem especiais e diferentes e já sabendo de tudo. Então, quando a pessoa reconhece o seu esforço, ele sabe que qualquer outra pessoa que se esforçar aquele tanto vai chegar no mesmo ponto, vai chegar no mesmo lugar. E isso tira essa sensação de superioridade como pessoa. Não, todas as pessoas têm capacidade, têm potencial, têm, né? Então ninguém é superior a nada. Ele acumulou um conhecimento maior naquela área, ok, bacana, maravilhoso, e quando divide com a gente esse conhecimento, mais bacana ainda, né? E é isso que faz essas pessoas se tornarem humildes, né? E reconhecedoras de que as outras pessoas têm valor também igual, da mesma forma. Elas não se entendem como pessoas superiores, elas têm um conhecimento superior sobre um determinado assunto. Bacana, parabéns, gostamos disso. Mas algumas pessoas se sentem superiores como um todo, se sentem superiores como seres humanos, se sentem superiores como melhores do que os outros, né? Porque se acredita ser muito bom em determinado assunto, por exemplo. E para mostrar, para entender isso, tem um vídeo muito legal no canal Ciência Todo Dia, que ciência é um outro assunto, a história, a ciência, tem alguns assuntos aqui do meu interesse que eu vivo aí vasculhando. E esse canal Ciência Todo Dia, ele tem um vídeo com o título Por que as pessoas burras se acham inteligentes? Interessante, né? Vai assistir. Termina esse aqui primeiro. Terminando, você vai lá e assiste esse vídeo, que ele tá muito bom. Inclusive, ele explica o efeito Dunning-Kruger, que é bem interessante, que são dois estudiosos de comportamento, né? Que eles perceberam que quando uma pessoa começa a estudar um assunto, ela começa do zero, não sei nada sobre isso aqui, aí eu vou estudar. Quando ela começa a estudar o assunto, a pessoa costuma se sentir tão empolgada, tão cheia daquele conhecimento, uma sensação tão boa, que ela considera que ela entende tudo sobre aquilo. Ela é o cara, que é um termo que ele usa no vídeo, né? O cara. Mas na hora que ele vai se aprofundando um pouquinho mais nesse assunto, ele começa a perceber que ele não sabe quase nada daquilo, ele só começou a dar uma pincelada ali no assunto, e aí ele começa a se sentir ignorante. E aí a curva, ela vai subindo e descendo conforme a pessoa vai avançando no estudo. Depois ela volta a entender que, opa, né, tô conhecendo mais isso aqui. Aí tem outros momentos que ela fala, pera lá, tem muita coisa para saber sobre esse assunto, não sei nada disso. Então, entre se vangloriar e se depreciar, vão acontecendo alguns momentos ao longo do quanto a pessoa tá ali se aprofundando num determinado assunto. Então a gente vê como tem aí um grupo de pessoas que se sentem muito superiores, se sentem muito bem, se sentem o cara, se sentem maravilhosos por conhecer o assunto, por achar que estão conhecendo muito de um assunto, quando na verdade só estão dando as primeiras pinceladas de conhecimento. Mas eu vejo que tem pessoas que param nesse momento, que não continua se aprofundando o estudo e mantém por mais tempo essa sensação de que sabem tudo, de que eu sou bacanão aqui nesse ponto, nesse momento. Se a pessoa ainda se considera bacanão nesse ponto, nesse assunto, menos mal, mas algum acaba se considerando superior a tudo, a todo mundo, porque acha, né? Porque ela só não continua o estudo, para perceber que não sabe tanto assim. Mas enfim. Mas aí tem pessoas que se consideram superiores como pessoas, como seres humanos. Eles são acima do resto da humanidade. Independente de dominar um assunto específico, ela se sente superior
em todos os assuntos e com direito a dar lições a quem quer que seja. Pode ser uma pessoa íntima, pode ser uma pessoa que ela acabou de conhecer, ela se acha no direito de dar lição, de falar. Tem alguns que acreditam, tem alguns que caem nessa, né? Tem alguns que admiram, falam, nossa, uma pessoa bacana. Outros já percebem, pera lá, a pessoa não é tudo isso não. E aí, nesse grupo dessas pessoas que até convence alguns de que ele é o bacanão, entra o quê? Os narcisistas. Eu falo bastante de narcisista aqui em alguns vídeos. Você pode, acabando esse vídeo, também clicar nas playlists, você vai ver que tem uma playlist só sobre narcisismo. Também entram as pessoas que foram muito mimadas e passaram a acreditar que elas realmente merecem mais que o resto da humanidade. De alguma forma, a educação delas convenceu de que elas são maravilhosas, especiais, e ela merece mais do que os outros. Tem o histriônico, que é aquele que quer e precisa. O histriônico vem dos... Antigamente a gente usava a palavra histérico, mas é da pessoa que acredita que todo mundo tem que dar atenção a ela. Ela precisa chamar atenção. Ela chama atenção com as roupas, ela chama atenção com a sexualidade, ela chama atenção às vezes com os discursos. E ela se sente muito mal se não tiver gente prestando atenção nela. E ela não se importa de falar por cima das outras pessoas, de ter alguém falando, fazendo alguma coisa, ela tirar o outro de cena para ela se colocar em cena, porque o que importa é ela ser aquela pessoa que está todo mundo olhando, todo mundo na cabeça dela. Todo mundo achando que ela é legal, bacana, maravilhosa. Às vezes tem um monte de gente olhando e só pensando, poxa vida, mas que ridículo. Mas na cabeça dela tá, né? Tô abafando o pedaço. Enfim, são pessoas que se acreditam ser superiores como um todo. São pessoas arrogantes que gostam de se vangloriar. E essa palavra é bem interessante, né? Porque a gente pode entender a palavra vangloriar na sua origem, que é a glória em vão, a glória vazia. São pessoas que gostam de dar destaque público, ou seja, tem que mostrar para os outros o que eles fizeram, o que eles fazem, o que eles pensam, e seja essas coisas verdadeiras ou não, que pode ser uma grande mentira, pode ser que a pessoa não faça nada disso, ela só está fazendo teatro e mostrando para os outros, tentando convencer os outros de que elas são ou fizeram uma coisa que nunca chegaram nem perto, né? Isso porque tem importância. É muito importante para as pessoas, se sentir importante, receber essa consideração das outras pessoas. Para alguns isso tem um valor muito especial, é isso que coloca elas no mundo, é o quanto que os outros dão importância para ela. Ou seja, que reconheçam, que vejam essa pessoa como importante. E para isso elas vão ou falar o quanto que elas são maravilhosas, ou mostrar através de bens materiais. É a pessoa do carrão, da roupa de... Não estou falando que todo mundo que usa carrão, roupa de marca está querendo se vangloriar, mas muitas vezes, né, a marca, o carrão, a super casa, enfim, seja lá o que for. Às vezes é um item pequeno, às vezes é um item de colecionador, às vezes é um jogo, às vezes, sei lá, enfim. E muitas vezes são coisas que a pessoa adquire com muitas parcelas no boleto, né? Colocando a pessoa numa dívida que está indo além do que seria interessante para ela, para a organização da vida dela. Mas não importa ela se apertar, ela saber que tá difícil de sustentar aquilo, mas se aquilo tá mostrando, tá colocando ela numa posição superior, ela tá achando que atingiu o objetivo. Então, como a gente viu lá desde o início, esse comportamento pode ser uma compensação pelo que de fato elas sentem a seu próprio respeito, do que elas sabem, do que elas acham a seu próprio respeito. No fundo, ela pode se achar sem importância nenhuma, sem visibilidade, sem reconhecimento de uma pessoa, um valor, né? Só por ser uma pessoa. Elas não entendem que as pessoas, elas têm valor simplesmente por serem pessoas, né? Não precisa ter um brilho, ter um destaque, saber muito, falar, fazer discurso, diminuir o outro, não precisa disso. Só o fato delas serem seres humanos já tem o valor dela, né? Não precisa se destacar para ter reconhecimento. Esse reconhecimento é merecido só por ser uma pessoa e pronto. E por que elas têm esse conceito de que não, esse valor como pessoa não é automático? Talvez elas tenham tido uma educação condicional,
né? Talvez elas tenham vivido em famílias que direta ou indiretamente mostraram para elas que elas só teriam valor, só teriam amor até se... Aí vem a condição, né? Eu vou te deixar viajar com a gente no final do ano se você tiver nota boa, se você se vestir bem, né? Eu vou gostar de você, vou te considerar como uma pessoa que merece estar aqui com a gente se você usar essa roupa. Se você ajudar, se você fizer isso aqui, fizer aquilo, fizer esse trabalho, se... Então, toda a educação de condicionamento, de condição, né? Eu só gosto de você se você for assim, se você fizer aquilo, se você for assado. Pode levar a pessoa para essa sensação e crescer de que eu preciso do reconhecimento dos outros e preciso mostrar alguma coisa, então eu vou me vangloriar, eu vou tentar me fazer melhor do que os outros, porque é a única forma de eu me sentir minimamente com valor como ser humano, né? A forma que ele busca para ser aceito, na verdade, é um tiro no pé, porque a pessoa que fica tentando se fazer superior acima dos outros é aquela que não quero, né? Não vou ficar perto de você, não vou continuar muito tempo aí do teu lado. E a pessoa acaba não entendendo como é que ela se esforça tanto para ter valor, para mostrar valor, e no fundo não tem ninguém perto dela, não tem ninguém realmente dando aquele... Às vezes até tem um grupo de pessoas que cai nessa onda, né? Mas muitas vezes não. E é saber disso que vai fazer você se posicionar de uma forma clara diante dessas pessoas aí que querem ser melhor do que os outros, que quer ser melhor do que você, que está tentando te dar rasteira. E às vezes essa rasteira ela é mais concreta, né? A pessoa que quer ser melhor do que você, às vezes ela faz alguma coisa para te tirar do teu eixo. Eu lembro de uma vez... Eu entrei numa empresa, eu trabalhei com recrutamento e seleção há muito tempo. E eu entrei numa empresa para fazer recrutamento e seleção porque eu tinha um programa, eu tinha um projeto que era meio diferenciado na época do mercado e eu apresentava essa proposta de trabalho para as empresas. Então as empresas eventualmente me contratavam independente de já ter outro psicólogo trabalhando. Eu falei assim, não, vou te contratar por essa sua inovação, para isso aqui que você está apresentando de diferente, e o psicólogo que está aqui vai continuar fazendo o que ele faz, né? Não vai atrapalhar em nada. E às vezes eu era meio mal entendida nas empresas, né? Antes de mostrar o que eu estava fazendo, eu era mal entendida. Então, teve numa empresa que correu a notícia, tá chegando uma psicóloga nova aí, mas tem a psicóloga que a gente já trabalha junto, a gente já gosta. E as pessoas começaram a me dar algumas rasteiras. Eu vi que começaram a falar algumas mentiras a meu respeito, ou distorcer algumas coisas que eu fazia. Eu fazia A, chegava lá e falava, ela fez A, B, C, D. E aí uma hora a gente mostra e percebe que eu não tinha feito nada daquilo. Mas aí trabalhando, estando junto lá com as pessoas, eu acabei mostrando, não, aqui é mais um serviço, não estou aqui para dar rasteira em ninguém, então vocês não precisam dar rasteira em mim também, né? O que era isso? Era aquelas pessoas sentindo superior o contato, a amizade que tinha com a outra psicóloga que já estava lá. Não, tem essa pessoa aqui que a gente gosta, para que ela vai entrar aqui e vai querer derrubar? Não estava querendo derrubar ninguém, mas só por achar que estava querendo derrubar, a pessoa já começou a fazer coisas ali numa tentativa de me derrubar. Ainda bem que não deu certo, né? Ainda bem que a gente conseguiu conversar. Todas essas pessoas acabaram virando minhas amigas, todas as pessoas. Depois teve pessoas que acabaram me indicando para outras empresas e a coisa andou. Mas num primeiro momento, no mal entendido, a pessoa pode querer te dar uma rasteira por ter algo superior na história e fala, não, eu tenho uma coisa legal aqui, eu não quero que, né, tô me sentindo ameaçado. Então é isso, então pode acontecer, você vê como tem várias nuances, tem várias, esse exemplo que eu dei pode até não cair tanto, mas na verdade era o inverso, eram pessoas achando que eu estava me colocando como superior, eu estava me fazendo superior àquela outra pessoa que estava lá, e de fato não era. Então, às vezes pode até acontecer
ser isso, você pode ter até a sensação que a pessoa está se colocando de bacanão, de superior, de maravilhoso, só que o que a pessoa está mostrando, está apresentando é uma outra coisa diferente ali do que você está percebendo. Então você parar e entender essa pessoa, o que é essa pessoa, quem é? Realmente tem uma coisa diferenciada, realmente, como eu dei o exemplo do historiador, realmente é uma pessoa que tem um conhecimento específico e nesse conhecimento a pessoa é superior, então a gente pode aprender com ela e isso é legal, e essa pessoa não é arrogante, porque dentro desse tema, deixa eu até voltar aqui no título que eu coloquei, lidar com pessoas que se acham superiores, a gente precisa ver se a pessoa está nessa postura de se vangloriar, de se sentir superior, ou se realmente ela está numa postura real, concreta, né? Como eu falei no seu, ele sabe mais do que eu, só que ele não é arrogante, ele não vai falar, não, ele não faz isso com as outras pessoas, porque ele sabe o esforço que ele teve, ele sabe que qualquer um que se esforçar igual a ele vai chegar no mesmo ponto, então não tem por que se sentir arrogante e ficar se vangloriando sobre as outras pessoas, mesmo porque essas pessoas que têm essa postura de se vangloriar em cima dos outros, de querer rebaixar o outro, querer passar por cima da outra pessoa, ela acaba dando sempre um tiro no pé, né? Não funciona, não dá certo. Em algum momento as pessoas percebem, as pessoas sentem uma certa indisposição de se relacionar, de estar ali, né, convivendo com essa pessoa, então não funciona. E quanto antes você perceber e conseguir sentir essa pessoa que está tentando aí ser superior para cima de você e entender talvez as fragilidades delas, as inseguranças dela, você consiga reverter e internamente você já sente, falei, poxa vida, eu acho que talvez até eu saiba mais sobre essa pessoa do que ela mesma, né? Que pena, é o tipo de coisa que se você for passar para ela, você que vai ser o arrogante. Mas você pode torcer, você pode dar alguma dica, você pode... É uma situação delicada para dar dica, mas enfim, só do fato de você entender essa pessoa, pode ser que você consiga evitar que de fato ela te dê uma rasteira. Né? Que aí está entrando o seu lado de compreensão, de compaixão, de empatia e que vai fazer muito bem a você, muito mais a você do que a outra pessoa. Talvez outra pessoa também seja beneficiada, mas em primeiro lugar você vai ser beneficiado nessa história. Percebeu? Se sozinho tá difícil, pensa no psicólogo para te ajudar. Eu sempre esqueço de falar isso no começo, mas é importante. Se você chegou até aqui, eu acho que você ouviu e achou interessante até aqui. Aí eu peço a sua retribuição, que é dar o like, colocar um comentário, escrever o que você... Tem pessoas que eu vejo que em todo vídeo ela só coloca bom dia, maravilhoso, perfeito. Para mim é ótimo, para o canal é muito bom. Qualquer interação nos comentários é uma coisa que ajuda muito. Obrigada por me assistir.